Desculpa, pessoal, pra assustar. É porque toda vez que eu escuto essa música, eu só me lembro de Jack e Rose. O filme, cara, embora o filme trate de um assunto muito sério, eles conseguiram colocar um enredo diferenciado. Você já sabe o que eu estou falando, né? Titanic. Hoje, o nosso vídeo da semana vai tratar de um fato muito trágico, mas que esse filme tratou de dar um enredo diferente. Lógico, um fato real que ceifou centenas de vidas e que de fato levou às grandes discussões com relação a algumas soluções importantes e medidas que deveriam ser adotadas para melhorar as viagens dos grandes transatlânticos. 15 de abril de 1912, o Titanic naufragava. E hoje vocês vão saber alguns detalhes acerca desse episódio memorável e trágico, infelizmente. Alguns detalhes marcantes desse trágico dia vocês vão saber hoje aqui no nosso canal Papo Nada Sério, no vídeo da semana. É isso aí, pessoal. E, logicamente, aqueles que ainda não estão inscritos, aproveita aí, dá essa força pra gente, se inscreva no nosso canal para que a gente possa aí levar esses vídeos, esses conteúdos para mais pessoas também. Compartilha, tá? Curte e no final deixa lá os seus comentários, beleza? Ok? Agora, antes de começar nosso vídeo, como sempre, os nossos patrocinadores Din vão dar os seus recados e depois a gente volta com um vídeo inédito. Titanic, um dos maiores naufrágios da história. Já eu volto. No dia 12 de abril de 1912, o Titanic, grande, transatlântico construído aí para impactar, e destronar de vez o seu antecessor, ele faz a sua viagem de inauguração saindo do porto de Southampton, na Inglaterra, diretamente para Nova York. Um detalhe, essa foi a viagem que nunca terminou. Isso porque na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, o Titanic acaba se colidindo com um iceberg em pleno Oceano Atlântico, deixando à deriva 1.500 pessoas e ceifando a vida de mais 1.800 pessoas. Alguns detalhes nos chamam a atenção com relação não só ao grande navio, que foi construído aí para justamente trazer foco às viagens transatlânticas, tá? Os transportes daquela época, e entrar para a história como aquele que faria o percurso Europa-América num tempo bem mais curto. E aquela que deveria ser uma das viagens mais memoráveis da história, inclusive da história do próprio Titanic, acabou de fato em tragédia. Mas vamos tentar enumerar alguns aspectos interessantes dessa viagem e alguns possíveis erros que levaram então a essa tragédia. E de fato alguns aspectos foram desconsiderados. Eles realmente aumentaram a força, a velocidade, nas caldeiras. O navio não chegou à velocidade máxima, mas ficou muito rápido. E na noite em que acontece o trágico acidente, quando se colide com o iceberg, é constatado que a velocidade é tão rápida que eles não conseguem fazer a manobra, embora correta, suficientemente a tempo para evitar essa colisão. O fato é que a colisão ocorre, o casco do lado direito ele é rompido devido ao atrito forte, com esse iceberg, embora não tenha pego de frente, em cheio, foi suficiente para que justamente alguns pavimentos abaixo da quilha pudesse então
vazar, começar a fazer água. E embora, né, houvesse um sistema hidráulico de bombeamento de água em casos, né, de invasão da água estivessem funcionando, elas não foram suficientes para evitar então que o navio naufragasse. Tá? Cerca de 2 horas depois dele ter quilhado, né, ou sido rompido o casco pelo iceberg, o Titanic afundou. Como consequência disso, já tinha dito no início, mais de 1.500 pessoas acabaram se salvando, poderiam ter sido mais, vou explicar porquê, e mais ou menos 1.800 pessoas morreram ou afogadas ou então em hipotermia, devido às altas temperaturas que as águas do Oceano Atlântico naquela madrugada fazia. De fato, muitos que não morreram afogados acabaram então morrendo de frio, certo? E um detalhe interessante, aí eu volto àquela questão. 1.500 pessoas se salvaram, 300 nos dados oficiais, a menos que as que morreram. Mas poderia ser se salvo mais pessoas? As estimativas indicam que todas as pessoas ali, né, no navio, poderiam ter sido salvas caso, né, os seus construtores tivessem lembrado de colocar mais botes salva-vidas. Mais botes salva-vidas ali no entorno do navio, como as providências necessárias, tá, para que isso viesse a acontecer. E isso reforça aquilo que eu tinha dito anteriormente. Né? Ninguém contava com o imprevisto. Ninguém contava com um iceberg no meio do oceano que acabasse realmente atrapalhando os planos da viagem bem-sucedida que eles esperavam ter, chegando a Nova York no dia seguinte, na manhã daquele dia. E o Titanic, então, passa a afundar e matar as pessoas. E detalhe, esse número só foi possível porque o Carpathia, que era justamente o navio mais próximo dali, ele conseguiu chegar, embora estivesse muito distante, ele chega cerca de 3, 4 horas depois no local, consegue resgatar as pessoas que estão nos botes, né, salva-vidas, mas infelizmente constatam uma grande matança, né? Muitas pessoas mortas, congeladas ou então afogadas. Detalhes da questão de serem congeladas porque boa parte delas, né, um número considerável, usava os coletes salva-vidas e morreram basicamente por conta do frio, certo? Okay? E se houvesse, segundo especialistas, né, atuais na questão das viagens transatlânticas marítimas, eles indicaram que, pelo tamanho do próprio Titanic, era necessário que houvesse mais botes salva-vidas e não aquele número reduzido que, no caso, estava, né, no Titanic na noite em que acontece esse trágico acidente. E tem algumas coincidências que eu vou destacar já para vocês. Vocês sabiam que 2 escritores haviam de alguma forma previsto esse acidente? Foi os dois foram unânimes em colocar alguns detalhes. E um desses detalhes indicava justamente a falta dos botes. Nos seus livros, ao descrever justamente, tá, o que levou à morte de muitas pessoas, nos livros que eles escreveram, mas foi o congelamento, porque eles não tinham botes suficientes em ambos os navios citados nessas obras, que eram fictícias, tá certo? É bom que se diga, mas que já chamava atenção a algo que talvez não fosse, né, tão claro ou não se dava tanta atenção naquela época. Nós chamamos de navios de transporte, que era justamente contar com alguma eventualidade, com algum imprevisto, o navio vir de fato a coligir ou até naufragar, e a falta desses botes, né, levassem muitas pessoas a óbito, a morrerem, porque faltava isso. E interessante que mesmo citando esses detalhes, eles aconteceram nessa época, certo? Levando essas pessoas então a morrer.
E com o passar do tempo, inúmeras especulações acerca do acidente em si, por que aconteceu, como deveria ser evitado, como mais pessoas poderiam ter sobrevivido, todos são unânimes, que de fato uma das providências que foram deixadas para trás e não observadas foi justamente se colocar mais botes salva-vidas para que isso pudesse acontecer. Tudo em nome da velocidade e de um recorde que eles tinham na mente. Chegar talvez em Nova York bem antes do tempo previsto, né, fazendo aí a viagem do Titanic ser de fato marcante. Mas infelizmente não aconteceu dessa forma. E tem alguns mitos aí que a gente precisa de fato desvendar. Desvendar já foram, mas precisamos aí deixar de fazer com que as pessoas creiam que isso foram verdades. Por exemplo, em nenhum momento foi dito a célebre frase de que nem Deus afundaria o Titanic. Né? É o quê? Titanic, né? E aí alguns até brincaram, Deus tinha muito mais coisas importantes para fazer do que castigar alguém por ter falado uma frase como essa. E ele não castiga ninguém, pelo menos pelo que eu sei. Né? Muitas vezes o que nós colhemos são consequências das atitudes, né, das decisões que nós tomamos. Quem sabe, né, naquela ocasião, alguém por ter pedido, né, sorrateiramente para que aumentasse a velocidade do navio, né, noturnamente, sabendo-se que naquela região era comum se aparecer icebergs, faltou aí um pouco de prudência. Então, de alguma forma, se isso de fato aconteceu, aí sim nós podemos acreditar o acidente a essa falta de prudência e não a um castigo divino. Então, ó, risca aí da agenda de vocês a frase célebre para muitos hoje: nem Deus afunda o Titanic, é mentira, não foi dito. E lembra do Jack e da Rose? Pois é, gente. Embora o filme ele tenha se baseado num enredo muito forte, né, de um relacionamento forte entre duas pessoas, possivelmente tenha sido apenas uma história fictícia, de fato. Pode não ter acontecido, ou, se aconteceu, ela terminou realmente de forma muito trágica. Inseridos por James Cameron, diretor do filme, na história de um dos maiores desastres do último século, Jack e Rose nunca foram documentados como existentes, apesar de Cameron ter buscado inspiração no nome real de uma Rose Dawson, que de fato esteve no navio, pegando o gancho para o sobrenome de Jack, que ele adota também no filme e morre no final. Mas não pense que somente essa história ocorreu. Ao final de contas, nós tínhamos ali dentro do Titanic um verdadeiro mundo criado, com todas as suas características peculiares, inclusive divisões de classe. O próprio Titanic tinha divisões de classe. Tinha, tá? os aposentos, as acomodações da primeira classe, da segunda classe e de uma terceira classe. Coincidência? Não, gente. Infelizmente, até nos meios de transportes se evidencia ou se identifica e deixa muito claro que existe no mundo aí as chamadas divisões de classes. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Para mais informações, segue aí a lista, tá, de referências que ele for deixar no final do vídeo para que vocês possam consultar e ter mais detalhes acerca do que foi realmente o 15 de abril de 1912 em pleno Oceano Atlântico, com o afundamento, com o naufrágio do Titanic e a morte de milhares de vidas. Beleza? Então aí, deixa o teu like, tá? Se você gostou, compartilha o vídeo e no final deixa os teus comentários. Beleza? Combinado? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, forte abraço, um beijo para vocês e até a próxima semana com mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Papo Nada Sério. Tchau, galera! Até a próxima!